Mais um vídeo aqui do canal Start Crypto e no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco mais sobre esse cenário de indecisão do Bitcoin. Será que ele realmente tomou um rumo agora com esses diversos candles verdes que a gente tem no gráfico diário, mais de 7 dias verdinho já? E será que ele realmente tomou esse rumo de alta ou ele está só respirando, tomando fôlego para cair novamente? Outra coisa que eu quero falar com vocês nesse vídeo vai ser qual seria a melhor estratégia para a gente adotar no caso de uma alta do Bitcoin, como lucrar ao máximo no mercado spot com o Bitcoin subindo dessa maneira. Então, vamos lá. Mas antes disso, dá uma olhada aqui na descrição porque eu deixei um e-book totalmente gratuito com 7 criptomoedas que vai ajudar você muito a montar uma carteira saudável e que pode trazer bons frutos no futuro. Também já aproveita e se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá. A gente está aberto aqui no Coin 360 e a gente vê que o cenário está em uma alta geral. Tá tudo subindo, tudo verdinho, uma ou outra que está vermelho, mas são a minoria. As maiores estão verdes, isso é um cenário de muita alegria para quem investe no mercado de criptomoedas. E que nos últimos meses via que a maioria dos dias estava fechando no vermelho, e uma queda que não parecia ter fim. Mas aí a gente pode ver aqui no gráfico do Bitcoin agora, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Será que ele realmente já entrou num cenário de alta, num cenário altista, num bull market? A resposta, na minha opinião, é que não entramos ainda. Estamos caminhando sim para que isso aconteça, porém, no momento ainda não estamos. Existem alguns níveis que o Bitcoin precisa superar para ele entrar nesse cenário altista, que seria o nível de 41.500, de 42.000 e de 43.300, que para mim seriam níveis importantes, visto que representam algumas resistências e também alguns níveis de Fibonacci que para mim são muito importantes ele superar para a gente concluir que ele está num cenário altista. Eu acredito que mais que isso que está aqui nesse retângulo, ele não vai cair porque isso aqui é uma área de resistência muito forte, sendo que ele já caiu várias vezes e foi empurrado para cima com força, inclusive, onde a gente pode ver que entra muito volume quando ele chega perto dessa área. E outra coisa, formação de alguns padrões, como por exemplo essa série de pullbacks que facilitam que o Bitcoin possa vir a subir. Agora, o que eu quero falar para vocês sobre esse cenário de alta e a possível relação com ela com as altcoins? É o seguinte, quando o Bitcoin vai subir, ele geralmente puxa todas as outras altcoins junto com ele, de forma que, quando o Bitcoin sobe um pouco, as altcoins tendem a subir mais que ele ainda, e da mesma forma que quando cai, elas tendem a cair mais. Então, seria uma oportunidade muito boa essa alta do Bitcoin, vocês procurarem entradas em algumas altcoins para tentar multiplicar a quantidade de Bitcoins que você tem. Como? Eu da Start Crypto, eu opero de uma forma que funciona da seguinte maneira. Eu sempre utilizo o Bitcoin como par. Eu nunca opero no par dólar, a não ser o Bitcoin. No caso aqui eu estou no par Tether, mas eu não estou utilizando o Tether mais devido a alguns escândalos que teve, então eu prefiro utilizar mais a stablecoin da Binance, a Binance o dólar. Mas isso não vem ao caso agora. O que acontece? Eu opero, por exemplo, se eu for comprar Ethereum, que é uma criptomoeda que é muito utilizada para fazer as operações também. O que eu faço? Em vez de comprar ela no Ethereum no par dólar, numa stablecoin, eu compro Ethereum no par Bitcoin. Como assim? Eu aloco todo o meu capital em um Bitcoin e eu vou separando ele, dividindo esses aportes com o meu gerenciamento de risco em criptomoedas como Ethereum, BNB, a própria Cardano, uma moeda para fazer especulação, a XRP é uma moeda para fazer especulação, a Dogecoin, a Polkadot, diversas outras, a Chainlink, a Solana, muitas outras são passíveis de fazer especulação nela dessa seguinte maneira. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma entrada e meu stop loss eu vou posicionar em um suporte comparando com o gráfico em relação ao Bitcoin. Como por exemplo, vamos entrar aqui no gráfico da Ethereum, Bitcoin. Aqui no da Binance mesmo, que a gente consegue ver. Por exemplo, se eu fosse fazer uma entrada aqui, eu posicionaria o meu stop em algum suporte. É claro que eu vou fazer de olho aqui, precisaria fazer com mais atenção, mas por exemplo, aqui seria um suporte. Eu posicionaria o meu stop loss um pouco abaixo e seria o que? Nesse par Ethereum Bitcoin, de forma que se o Bitcoin viesse a subir, essa relação ela cairia. Se o Bitcoin subisse mais que o Ethereum,
formariam candles vermelhos, então facilitaria pegar meu stop. Fazendo essa estratégia, você consegue fazer um balanceamento e o próprio gráfico vai decidir se compensa você ficar com a Ethereum ou com o Bitcoin. Então, se pegar seu stop, compensa você ficar com o Bitcoin. Caso não pegar seu stop, você colocar no suporte, procurar um suporte que no gráfico 4 horas seria bem melhor de olhar. E se você colocar um suporte e ele não pegar, significa que o Bitcoin ele não está se sobressaindo em relação ao Ethereum. Então compensa você comprar Ethereum. Como por exemplo, você pode acumular diversos satoshis numa subida como essa que teve do Ethereum, que se valorizou em relação ao Bitcoin. Aqui a gente pode ver que teve uma valorização de aproximadamente 25%. Então, você teria ganhado 25% a mais em relação ao Bitcoin. Isso contando que o Bitcoin pode ter também uma valorização em relação ao Ethereum, que aconteceria o contrário. Então, onde que eu posso achar algumas criptomoedas para estar fazendo da seguinte maneira, utilizando essa estratégia? Eu posso vir aqui na CoinMarketCap e olhar as principais, que são essas aqui, essas do ranking, são boas criptomoedas, a maioria delas são fáceis de operar, a não ser essas stablecoins, que não tem nem como, na verdade não tem por que você entrar, já que elas são pareadas ao dólar. O que você pode fazer é pegar algumas, procurar no gráfico e ver oportunidades de compra e de venda. Existem algumas que eu acompanho, como eu já cito aqui em diversos vídeos, como Ethereum, BNB, XRP, Dogecoin, Polkadot, a Uni, a Litecoin, a Chainlink, a Solana, a Matic, que é uma das minhas prediletas, a Theta, a Internet Computer, a VET, a Tron, a Monero, tem diversas outras. Eu poderia ficar horas falando aqui. A Axie Infinity, que me deu muita alegria nessa última semana. Só que cada um deve observar o par que quer entrar. Depende também da sua corretora. Eu utilizo a Binance por permitir que eu possa utilizar a seguinte estratégia que eu contei para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo e até a próxima.